Bom dia aí para todo mundo que tá me dando bom dia. O que que Thaís falou? Me Queimou a concentrei na crepioca dela. oração e queimou. Oh, meu Deus. Ai, Jesus. Vamos lá então. Ontem a gente estava falando sobre oração de concordância, né? Uma oração que se faz no coletivo, uma oração boa, uma oração abençoada, uma oração que faz a gente depender de Deus, como sempre, e dos nossos irmãos. E o Senhor, se tem uma coisa que o Senhor faz questão de nos ensinar, é andar de mãos dadas, né? A gente não chegar sozinho, não caminhar sozinho. Ih, meu Deus, fui falar isso, ela tô recebendo um monte de elogio. É, Glória a Deus. já viu Amém, aí? Senhor. Amém. Diz Amém. que você é Temos que bonita você por três. dentro e por fora, não tem como enjoar uma pessoa linda. Ó, Ah, negócio meu essa voz Deus. maravilhosa, verdade vana, cheia de coração. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Obrigada, vocês são muito maravilhosos. Eu botei até isso na carta que eu escrevi, quando eu mandei para vocês, que vocês me acolhem com muito amor. E eu sinto o amor de Deus por mim através de vocês, do coração de vocês. Vocês me amam de uma maneira especial. Eu sei que cada lugar, cada pessoa tem seu jeito, mas vocês têm um jeito especial de fazer o amor de Deus ser revelado por mim. Eu amo muito vocês. É, Aquela carta foi demais, viu? Foi muito chororô na igreja. Esther me mandou no dia uma foto acabada e ela, não sei por que você fez isso, detestei a cara. Aí, toda acabada no choro, eu falei, ai meu Deus do céu, mas foi do meu coração mesmo. Eu chorei, me acabei de chorar, escrevendo a carta. Não pude falar, né, pessoalmente, mas Deus sabe todas as coisas e foi de coração mesmo. Continuo tendo vocês como minha família e de todas as maneiras, né? E vocês são um presente na minha vida, vocês me ajudam muito, muito mesmo. Eu aprendo muito com vocês. Vambora, vambora. É, Ontem a gente falou sobre essa oração de concordância, uma oração maravilhosa, uma oração para a igreja. Nós vimos uma chave que Jesus deixou dentro dessa unidade, dessa concordância entre dois ou três ou mais. E nós vimos quanto isso estava presente no contexto do perdão, no contexto da aliança, no contexto da unidade. É, a gente terminou falando, né, sobre isso. E, e hoje eu falei assim, se tem poder na oração de um justo, que dirá dois. Se tem poder na oração de dois justos, que dirá três. E se tem poder na oração de três, que dirá no todo. Eu fiz essa observação antes de eu e Tiavan começarmos a conversar um pouco. E eu até ia colocar outra oração hoje, além dessa que a gente vai ver, mas eu creio que o Espírito Santo falou para eu não fazer isso. Então hoje eu vou falar dessa oração que eu vou falar hoje e depois eu vou chamar a Tiavana para a gente conversar. Porque se ela disse que a igreja está precisando disso, eu creio que está. E o Senhor tem falado especialmente com a Efraim. Essa live é para Efraim, apesar de estar aberto no YouTube. É, é para gente que está aqui especialmente, né? E eu queria deixar o Espírito Santo agir. Ontem eu falei sobre essa oração com vocês. E durante o dia eu vivi uma experiência referente ao que nós falamos sobre podermos conversar uns com os outros sem ficar de crise, sem achar que o mundo acabou, sem achar que todo mundo está criticando, todo mundo está apontando. Uma pessoa veio falar comigo, já como Tia Vana disse, digamos, me julgando pela aparência, julgando por algo que eu tinha escrito nas minhas redes sociais. E ela já veio falar, e ele naquela hora eu falei, Senhor, o Senhor tá me dando a oportunidade de viver o que eu preguei hoje. E aí a gente conversou e foi uma conversa muito boa. Eu me ajustei, ela se ajustou e foi uma bênção. E eu tô contando isso para que vocês saibam que o Senhor tá olhando o que nós estamos fazendo aqui. O Senhor tá dando
oportunidade de nós vivermos aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Porque quando eu falo com vocês, primeiro eu aprendo e depois eu passo para vocês. E enquanto eu estou falando, eu vou aprendendo mais ainda. Com vocês eu aprendo mais. Então, eu queria deixar para vocês que o Senhor está atento ao que nós estamos aprendendo aqui, ao que nós estamos falando. Ele não está fazendo isso por acaso, ele não está fazendo isso à toa. Foi exatamente no mesmo dia. E eu percebi que desde domingo eu tive uma conversa com uma pessoa também, que eu estava falando com essa pessoa da dificuldade que a gente tem de chegar uns aos outros e sermos sinceros, como a Tia Havana falou ontem, de exortarmos em amor, que não é apedrejar ninguém, não é acusar ninguém, não é apontar ninguém, é com a intenção de resgatar alguém de um caminho ruim, de um caminho de morte, de um caminho de ilusão, para andar de novo, né, nos caminhos do amor do Senhor. Então, eu queria deixar esse testemunho para vocês. Ontem eu tive a oportunidade de exercer o que nós estamos falando aqui, graças a Deus. O Espírito Santo me ajudou e eu pude exercer, creio que do jeito certo. Mas que vocês fiquem atentos, porque o Senhor, eu creio que o Senhor vai dar oportunidade para que a gente pratique e sem demora aquilo que nós estamos nos dedicando a aprender da parte dele. Então, por causa disso, nós vamos ver hoje o poder que tem na oração do todo, que é essa oração, que é mais do que uma oração de concordância entre 2 ou 3 ou mais, é uma oração unânime, ou um nome esquisito chamado uníssona. Uma oração então, unânime ou uníssona é o que nós vamos ver hoje. O que é uníssono, Nath? Uníssono é que tem o mesmo som, que vibra em harmonia com outros. É um único som que vibra em harmonia com outros. Que quando se junta o som daqui com o som dali com o som dali, formam uma mesma frequência e causam a harmonia naquilo. E o que é unânime, Nath? Que está em conformidade com todos os demais, que exprimem acordo ou concordância geral. Veja bem, com todos os demais. Não é com alguns, não é com quase todos, não é com bastante, não é com muitos, é com todos. Com todos os demais. Aquilo que não é unânime está dividido. Mesmo que 99% esteja de um lado e 1% esteja do outro, não é unânime, logo estão divididos. E é interessante a gente pensar nisso, porque Jesus fala que o reino dividido já está condenado. E como a gente sabe que o reino de Deus não está condenado, então o reino de Deus trabalha na unanimidade, na unidade e na unanimidade. Mas, Nath, como é que isso acontece? É muita gente, a Bíblia fala, né? Muitos tantos como areias da praia. A gente até canta aquele hino. Como é que a gente vai ficar unânime, que não vai haver divisão, que não vai haver 1% de um lado e 99% do outro? Como que vai acontecer isso? A gente vai ver, a gente vai falar de uma passagem aqui, vai ver, isso é possível. Isso é possível à igreja. O mundo não consegue fazer isso, mas a igreja consegue fazer isso. E ela não só consegue, como ela deve fazer isso. E ela consegue fazer isso por causa do Espírito Santo. Vamos ver aqui. Eu não vou ler a passagem toda, mas eu vou deixar para vocês lá em Atos, capítulo 4, do versículo 24 ao 32. Depois vocês leem para que vocês entendam a oração toda que eles fizeram aqui. Eu vou ler algumas partes só, tá bom? Lá diz assim: ao ouvir o relato, que relato? Pedro e João tinham ido para o templo, lá naquela vez que eles estavam na Porta Formosa e eles encontraram aquele paralítico
e falaram: não temos prata nem ouro, mas o que temos, o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Aí houve aquele caos, porque aí os religiosos pegaram eles para que eles parassem de fazer isso, porque o nome de Jesus estava sendo multiplicado, né? Estava sendo espalhado, e os religiosos da época não queriam, e aí prenderam eles dois. E aí, quando eles foram soltos, assim que eles foram soltos, eles chegaram, eles foram correndo para a igreja do Senhor, para a reunião das pessoas que tinham se unido na mesma fé e contaram o que tinha acontecido. E aí a gente chega aqui. Ao ouvir o relato deles dois, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Em algumas versões está escrito: levantaram unânimes a voz e oraram a Deus. E aí a Bíblia vai descrever, né, para a gente a oração que eles fizeram, e ela está entre aspas. Então foi uma oração que foi possível ser entendida. E aí eles vão falando, relatando ao Senhor o que aconteceu, unânimes, todos. E aí lá no final dessa oração, a Bíblia diz assim: depois dessa oração, o lugar onde estavam, quem estavam? Todos estavam reunidos e fizeram a mesma oração em uma só voz, unânimes. O lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Presta atenção nessa parte que eu li. Depois dessa oração, que oração? A oração unânime, a oração que eles fizeram todos em uma só voz. O lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foram alguns, foram todos. E pregavam corajosamente a palavra de Deus. De novo, todos. Olha quantos todos eu já falei nessa passagem que eu dei para vocês de Atos 4, 24 a 32. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. De que maneira que eles estavam unidos, que eles não estavam divididos em coração e mente? Coração fala do homem interior, do espírito do homem. Eles tinham o mesmo espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo ministrava ao espírito de cada um deles. E como o Espírito Santo é um só, então todos os homens têm o mesmo espírito, porque são ministrados por um só espírito. Então eles estavam unidos em um mesmo espírito, em um mesmo coração e em mente. O que é a mesma mente? A mesma palavra. Porque a palavra diz, a Bíblia diz, que nós renovamos a nossa mente pela palavra. Então, nós recebemos a mente de Cristo. Então, eles tinham o Espírito de Deus e a mente de Cristo. O coração era o mesmo e a mente era a mesma. O pensamento era o mesmo e a ministração no seu interior era a mesma. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala lá no Antigo Testamento, em Ezequiel: lhes darei o mesmo coração. E lhes trocarei o coração. Darei um coração novo, é o que fala em Ezequiel. Em Jeremias diz: e lhes darei um mesmo coração, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Então, nós podemos, como igreja, andar unânimes, andar todos em concordância. Nós falamos, não tem como a gente concordar, porque cada um é cada um, mas nós precisamos andar em amor. Opa, peraí. Nós não somos iguais,
Nós não temos a mesma personalidade, a mesma opinião, o mesmo modo de enxergar ou de falar, mas nós podemos andar de maneira unânime em mente e coração, em espírito e em verdade, que é a palavra de Deus. Nós não só podemos, como devemos. E ninguém no mundo consegue fazer isso, só a igreja. Por quê? Porque só a igreja recebeu o Espírito Santo que nos capacita a andar dessa maneira. Muitas pessoas ainda não são uma unanimidade. Só quando todos estão unidos no mesmo coração e na mesma mente é que há unanimidade. E já que o mundo não consegue, só a igreja consegue por causa do Espírito Santo. Então eu me lembro lá da oração de Jesus, que eu já falei em outra live, pedi para que vocês lessem, de João 17, que ele vai falar diversas vezes ao Pai sobre nós sermos um. Lá no versículo 11 do capítulo 17 de João, Jesus fala: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. Olha o que Jesus pede. Jesus pede para proteger. Aí ele fala: para que sejam um, assim como somos um. Lá no versículo 20, Jesus vai dizer: rogo por... minha oração não é apenas por eles que estavam lá, né? Mas por nós também. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aí, no 21, ele diz: para quê? Para que todos sejam um. Como tu estás em mim e eu em ti. Para que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí lá no 22... deles a glória que me destes. Para que eu dei para a igreja a minha glória? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aí no 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. E se a gente ler o capítulo todo, a gente vai ver que o desejo do coração de Jesus, naquele momento que antecipava a sua maior aflição aqui na terra, era que eles sejam um. Que eles sejam um. Como? Através do Espírito Santo, eu neles e o Senhor em mim. Assim dá pra gente ser um. O mundo consegue? Jamais. Mas nós, como igreja, conseguimos. E aí, através do amor, da unanimidade, da perseverança em unidade, o poder de Deus aumenta. O poder de Deus flui de maneira muito maior. Como eu repito, se um justo com uma oração pode muito, e é o que a Bíblia nos afirma, que dirá todos, que dirá um exército com o mesmo coração e a mesma mentalidade. E é por isso a guerra do inimigo, para separar, para causar dissensões, para colocar picuinhas, para colocar minhoca na cabeça da gente, para deturpar o que a pessoa fala. A palavra sai da minha boca de uma maneira e antes de chegar no ouvido do irmão, o inimigo já causa aquela confusão no meio do caminho e o interpreta de um jeito. A gente foi para o lado da psicologia, para o lado da inteligência emocional, e isso é útil, é uma ferramenta, não descarto, é uma ferramenta. Mas só tem uma maneira da gente conseguir fazer isso, e é através do Espírito Santo de Deus. O homem sempre vai ter maneiras mais fáceis do que buscar o relacionamento com Deus por causa do pecado que está no mundo. Mas o relacionamento com Deus é a solução de todas as coisas, porque é através dele que nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita a fazer todas as coisas. Lá em Atos 12, no versículo 5, diz assim: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. É aquela história que a gente sabe que Pedro estava preso, e aí o anjo foi lá, libertou ele da prisão, passou uma porta, passou outra porta, deu a ele uma capa, mandou levantar. Ele bateu lá na porta do pessoal que estava orando. A irmã foi lá, deixou o Pedro do lado de fora, ficou atônita, foi correndo contar para o pessoal
Eles vieram conferir e a gente sabe que houve um escape, um livramento milagroso da parte dos céus, porque a igreja orava fervorosamente a Deus por uma mesma causa específica. Agora vejam, não era o grupo de oração, não era o círculo de oração, não era as irmãzinhas do coque, não era a tia Vana na live, era a igreja. Essa live aqui não é para orar por você. Ela pode até ter começado assim, que os pais foram orar pelos filhos. Olha eu aqui, eu sou fruto dessa live. Porque se vocês oraram pelos filhos, pelos jovens, pelos sobrinhos, eu tô aqui hoje sendo fruto para vocês, resposta de oração de vocês. Mas essa live não é para orar por vocês. Essa live não é só para isso. Essa live é para inspirar vocês, como igreja, a orarem juntos. O que acontece aqui não é para todo mundo entrar na live para ouvir tia Vana orar por todo mundo. Isso é uma bênção, é. Mas essa oração, tenho certeza que esse é o desejo do coração de tia Vana, é que inspire vocês, acenda no coração de vocês essa centelha para que a igreja ore unânime, juntos, todos juntos, a igreja como um só corpo. E é aí que está o mistério do Senhor. Agora, se eu não oro no meu secreto, como é que eu vou orar no coletivo? Se eu não oro com Deus no meu secreto, como é que eu vou lá com os meus irmãos crendo? Você pode até começar orando lá, mas a oração coletiva tem que te levar para o secreto para depois você voltar para o coletivo. É sempre assim. Vai passar pelo seu secreto. Ou você começa no secreto e vai pelo coletivo, ou você começa no coletivo ouvindo a oração da igreja e aí vai para o secreto e volta para servir a igreja em oração. Servir com seus irmãos em oração e adoração. Nós precisamos desse coletivo. Como nós podemos orar de maneira unânime? Nós podemos orar tendo o mesmo espírito, pelo mesmo tema. Alguém dá o tema, por exemplo, o Brasil, que foi uma coisa que a gente viu recentemente, né? E cada um com suas palavras ora ao mesmo tempo. Eu já vi essa experiência na Vigília de Efraim, por exemplo. Um puxava a oração e todo mundo começava a orar ao mesmo tempo pelo Brasil, pelos jovens, pela causa que o pastor falava antes, ou quem estava dirigindo a vigília falava. Achei até engraçado que eu não conhecia muito esse tipo de oração, com todo mundo orando ao mesmo tempo, mas cada um com suas palavras. Eu conhecia a oração unânime como essa que eu li de Atos 4, que é como se um fala e toda a igreja repete em concordância. E aí uma vez eu estava lá, acho que foi o sogro que pediu para eu levantar o clamor e a igreja ia continuar. E aí eu levantei o clamor, a igreja levantou a voz, ficou aquele som extremamente alto e eu guerreando com Deus porque eu achava que a igreja tinha que ouvir o que eu estava falando. Eu me esgoelei com a minha voz, acabei com a minha garganta. Por quê? Porque o som da igreja, o som dos irmãos, sobressaíram a voz de um. Sobressaíram a minha voz. Depois eu entendi, eu falei, não, tá bom, eu tenho que me encaixar no corpo e fazer um som junto com ele. Gente, foi uma guerra aquele dia comigo mesmo. Porque eu tava orando contra os irmãos. No sentido de eu estava orando o mesmo tema, mas eu achava que a minha voz tinha que sobressair, que era o que eu estava acostumada. E os irmãos falando e eu não estava conseguindo dar conta com Deus de falar sozinha, mediante a voz de todo mundo. E é assim que acontece. A oração unânime é um amplificador. Ela é um amplificador. É a voz, é uma mesma voz, uma mesma mensagem, um mesmo som, com um megafone enorme no reino, no mundo espiritual, no reino de Deus, diante do trono de Deus, clamando a Ele por algo. Seja em adoração, seja em ação de graças, seja em súplica, seja em petição. É a igreja sendo um só. Não dá para competir. Não dá para a opinião falar mais alto. Não dá para uma pessoa falar mais alto. Não dá para um grupo pequeno falar mais alto. É uma voz só.
A minha avó virou nada ali no meio. Aí quando eu entendi que eu tinha que me encaixar, eu falei, agora tá tudo, agora sintonizei aqui na frequência certa. A oração unânime, ela tem poder diante do reino. Ela tem poder muito mais do que a oração de um justo, porque é a oração do corpo de Cristo. Então, a gente tem essa opção de todo mundo, com as suas próprias palavras, mediante ao mesmo tema que foi dado antes, orar ao mesmo tempo. Nós temos essa repetição das palavras com o mesmo coração, como esse exemplo de Atos 4. A gente tem uma lucidez da oração que eles fizeram. Então, a gente pode pensar que uma pessoa estava orando e os outros todos repetindo em concordância unânime a mesma oração. Nós também temos uma outra maneira de orar unânime, que é o orar em línguas, como a gente já viu. Todos em um mesmo espírito, orando em línguas ao mesmo tempo diante do Senhor. Só pelo som que faz, a gente pode imaginar que o lugar tremeu. Só pelo som que faz, a gente pode imaginar que chamou a atenção de alguém. Se chama a atenção dos homens, que dirá de Deus. Gente, quando alguém faz gol, que vai todo mundo para a janela gritar, a gente para às vezes que está fazendo, aqui no Rio, então é mais do que em Salvador. Fala, que é isso, gente? A gente, alguém fez gol. Geralmente é o Flamengo. Então, aquilo chama a atenção de uma maneira diferenciada. Agora a gente está vendo as manifestações aí pelo Brasil. Por quê? Porque um grupo enorme de pessoas estão lutando pela mesma causa e isso está chamando a atenção do mundo. É assim no reino de Deus. É assim no mundo espiritual. É como esse amplificador. Quando a gente vê um instrumento, ele tocando, ele é muito lindo, né? Mas quando a gente vê o conjunto de instrumentos, vira uma orquestra. Fica mais belo ainda, fica mais forte. É como um exército mesmo, marchando e falando. O som da voz, a voz do som de muitas águas. É a voz dos santos clamando ao Senhor. Uma vez eu fui numa das formaturas do meu pai, eles entram, né? Mas meu pai é policial. Eles entram marchando e vem falando, você quer, você quer, você quer, você quer, você quer, você quer. Todo mundo juntinho, aquilo dá parece que treme mesmo. Vai lá dentro da gente, você fala, uau! Se chama a atenção da gente, imagina de Deus. E aí eu queria lembrar vocês a respeito dessa unidade, deixando esse versículo aqui, ó, lá da igreja primitiva de Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam à comunhão e às orações. Isso leva tempo. Não dá só para ser domingo. Precisa haver dedicação. Dedicação. E quando a gente vê em Provérbios 6, 16 ao 19, a gente vê que fala sobre as 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª, a alma dele abomina. E aí fala, olhos altivos, que impede a comunhão. Língua mentirosa, que impede a comunhão. Mãos que derramam sangue inocente, que tiram a comunhão. O coração que maquina pensamentos perversos, que não permite a comunhão. Pés que se apressam a correr para o mal, que vão na direção contrária da comunhão. A testemunha falsa que profere mentiras, que não permite a comunhão, estraga a comunhão. E o que semeia contenda entre os irmãos é o que o Senhor odeia. Tudo na unidade. Tudo em torno da quebra de unidade. Essas são as coisas que o Senhor odeia. Nós precisamos lembrar que o nosso Pai ama a unidade. E unidade é ser um. Não é um grupinho concordar e o outro não. É ser um. Lá em Tiago 5:9, para terminar. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Pois vejam, o juiz está à porta. E aí saiba, como tia Vana disse ontem, não julguem pela aparência, aceitem a comunhão em primeiro lugar, tenham paz com todos. É assim
assim que nosso Jesus orou para que a igreja fosse. E nós conseguimos fazer isso por causa do Espírito Santo de Deus. A mesma mente, o mesmo coração. Essa é a meta da igreja. Andar na mesma passada, na mesma palavra, no mesmo espírito. A ceia é isso. É a gente sendo um por causa de Jesus. É a gente sendo um, de novo, um só. Ninguém vê Nath orando. Todo mundo vê a igreja orando. E assim a gente vai honrar o nosso Deus com a unidade. E vamos conseguir poder da parte dos céus sobre a igreja, no meio da igreja, através da oração unânime ou uníssona, na mesma voz, em harmonia. Amém?